Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, galera? Seguinte, hein? Mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil para vocês. E hoje vamos dar sequência, né? A playlist de eletrodinâmica, tá? Nós estamos gravando a aula de número 8, tá? Para você que está chegando aqui no canal Fisicando Fácil, não tem somente essa playlist aqui no canal Fisicando Fácil, tá? Eu já gravei outras playlists aqui no canal Fisicando Fácil, já estão completas a playlist de cinemática, tá? Eu vou deixar o card aqui para vocês. Também tem a playlist de dinâmica, também já está gravada, completa, eu vou deixar aqui o card para vocês, tá legal? E também tem a playlist vetores, né? Eu fiz um pacote de aula de vetores, né? Gravado num formato um pouco diferente do que esse que eu estou gravando, no formato mãozinha, tá, galera? É um formato bem interessante, tá? Então eu vou deixar o card aqui para vocês acompanharem, tá? Lembrando, você que também não conhece meu trabalho, né? Minha playlist como que funciona, né? Eu gravo videoaulas de exercícios, aulas somente com exercícios e aulas teóricas, tá? Tudo bem dividido, tudo bem separado, né? E bem separado para você conseguir ter um entendimento e aproveitamento maior nos seus estudos, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de abordagem no seu estudo, então já se inscreve no canal, tá bom? Que isso ajuda muito aqui no YouTube, tá bom? E se possível também, né, deixa o seu like também, tá? Se você gostou do vídeo, te ajudei, essa aula aqui vai ser uma aula somente de exercícios, tá, galera? Então se você conseguiu avançar, entender o seu exercício, deixa o seu like também que dá uma força pra mim, tá bom? E se possível, compartilhe e espalhe esse vídeo para pessoas que têm dificuldade em física, que além de você estar ajudando essas pessoas, você também está me ajudando com a divulgação e fazer com que esse projeto cresça, beleza? Então vamos que vamos? Bom, pessoal, então a gente vai colocar primeiro o exercício na sua tela, tá? Depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica ali na sua tela que eu vou colocar ele. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts e 20 mA. Isso significa que a resistência elétrica de seu filamento é de... Bom, galera, seguinte, nesse exercício que é na VUNESP, é um exercício onde que fala que dá uns valores nominais de uma lâmpada incandescente pra gente, né? De uma lanterna. Fala que a lanterna tem 6 volts, né, de tensão. A corrente é 20 mA e ele quer calcular a resistência desse filamento da lâmpada incandescente. Ele dá algumas alternativas pra gente. Bom, galera, forma tranquila de a gente usar, né? Primeira linha de Ohm, né? Fórmula da primeira linha de Ohm. Como que eu faço, né? R é igual a U sobre I. Eu quero calcular a resistência que está no formato dela. Só substituir valores, né? Bom, aqui eu sei que é 6 volts. E aqui, galera, tome cuidado. Unidade. Não está em ampere. Eu preciso transformar para ampere, tá? Porque miliampere é uma coisa, ampere é outra, tá? Como que eu faço para transformar em ampere? Isso aqui é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 3 amperes, tá? Beleza? Como que eu faço isso aqui, galera? Bom, 6 dividido por 20, eu já fiz essas contas, dá 0,3, tá? 0,3 vezes 10 a terceira, né? Porque se eu dividir esse por esse, deu 0,3, né? Eu tenho que passar esse cara para cima, então ele vira positivo, não vira negativo, né? Tava negativo, vira positivo. Bom, 0,3 vezes 10 a terceira, isso aqui, galera, é a mesma coisa, né? É igual a 3 vezes 10 a segunda. Você concorda comigo? Eu só avancei uma casa para cá e tirei uma casa dali. Então é a mesma coisa, né? 3 vezes 10 a segunda. 3 vezes 10 a segunda, galera, quanto que dá? Isso aqui não é 300? Né? Então é 300, né? Então a resposta é 300 ohms, tá? Só que ele dá algumas outras informações pra gente, né? Então a gente poderia eliminar a alternativa A e a alternativa E. Ficaria com a B, a C e a D. Qual que é a resposta certa, galera? É a D. Por quê? Porque com a lâmpada acesa, vai ser 300 ohms. Com a lâmpada apagada, desligada, vai ser menor. Então a lâmpada acesa tem um valor bem menor que a lâmpada apagada, lógico. Se ela está ligada, ela vai ter um valor maior, né? Então é a alternativa D, tá? Beleza? Bom, pessoal, bem tranquilo esse exercício, tá? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? A dica que eu sempre dou: pausa o vídeo, tenta resolver. Caso você não conseguir, você acompanha a minha resolução, tá bom? Então fica aí na sua tela que eu vou colocar ele. Um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual a...
Bom, pessoal, esse exercício, né, um exercício onde fala que tem um resistor de 100 ohms, né? E ele é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA e ele pede para saber qual que é a DDP, ou seja, a tensão entre os terminais desse resistor, tá? Em volts, quanto que vale. Bom, galera, bem parecido com o que eu disse na nossa aula, exercício anterior. Porém, agora ele quer a tensão, né? Antes ele queria a resistência, né? Como que eu faço isso, né, galera? Bom, o R é igual a U sobre o I, né? Então eu posso isolar o U que ele quer. Então vai ficar o R é igual ao I, R vezes I, certo? Então, o meu U é 100 ohms. O meu I, quanto que vale? 20 mA. De novo, eu coloquei justamente esse exercício de propósito para quê? Para você entender sobre isso se você pegar algum exercício com mA. Preciso transformar para ampere, né? Então vai ser 20 vezes 10 a menos 3 ampere, tá? Fazem essas contas, vai ser quanto, né? Bom, pessoal, 20 vezes 100 dá, né? Se eu pegar aqui 20 vezes 100, né, ó, vai dar 2.000, tá? Então, 2.000 vezes 10 a menos 3, tá? Volts. Porém, não tem essa resposta no exercício, né? Como que eu posso também trabalhar com isso? 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a terceira, você concorda comigo? Ó, 1, 2, 3. 2 vezes 10 a terceira. Vezes 10 a menos 3 volts, né? O que eu posso fazer? Quando eu tenho potência de mesma bases iguais, eu posso somar ele. 3 mais menos 3 dá menos 3. 3 menos 3 dá 0. Então vai ficar o 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, então isso aqui vai embora, esse cara vai embora com esse e fica só 2, né? Concorda comigo? Fica só o 2. 2 volts. Então a resposta é 2 volts. Tá legal? E aí a gente fica com a alternativa A. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Bom, galera, seguinte, eu vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? Então fica na sua tela que eu vou colocar ele. Estuda-se como varia a intensidade I da corrente elétrica que percorre um resistor cuja resistência elétrica é constante e igual a 2 ohms, em função da tensão U aplicada aos seus terminais. O gráfico que representa o resultado da medida é... Bom, galera, seguinte, volta aqui para lousa que eu te explico, ó. Bom, galera, esse exercício, né, caiu lá na FUVEST de São Paulo, é um exercício, né, que é bem o que a gente falou na aula teórica, tá? Da parte de lei de Ohm, tá? A primeira lei de Ohm, né? Eu justamente coloquei esse exercício por conta disso. Estuda-se com como varia a intensidade I da corrente elétrica que percorre um resistor cuja resistência elétrica é constante e é igual a 2 ohms. Então, o dado que ele deu pra gente é que a resistência é 2 ohms, tá? E que ela é constante, né? Que ela é constante em função da tensão aplicada nos seus terminais. O gráfico que representa o resultado das medidas é... Galera, a alternativa correta, se você marcou a alternativa E, você acertou, tá? Por que a alternativa E? Né? Primeiro, galera, olhando os gráficos, eu já coloquei aqui o gráfico da alternativa E, tá? Que é esse gráfico aqui. Mas se você for olhar, de cara, você já elimina, né, o gráfico alternativa C, tá? Porque o C não é uma linear, né? Os outros, dá pra você talvez chegar na conclusão que seja, né? Mas por que não é, né? Você precisa pegar os valores. Ele deu que a resistência é 2 ohms. Então, no gráfico, você consegue tirar esse valor de 2 ohms. Por quê? Né? Olhando esse gráfico, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho, né, a resistência. Quanto que vale o meu U? Vale 10 nesse ponto. Quanto que vale o meu I? Vale 5. Então a minha resistência 10 por 2 dá 5 ohms, tá? Dá 2 ohms, né? Que é o que ele quer, que ele é constante, tá? Nas outras, se você for fazer a reta, né,
a maioria está desse formato, mas se você for fazer as contas não vai dar 2 ohms, tá? Então é a alternativa E, tá legal? Bom pessoal, vou colocar o nosso último exercício da nossa aula de hoje, tá? Depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica aí na sua tela que eu vou colocar aí. Uma lâmpada incandescente de filamento apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 60 watts e 120 volts. Determine: item A, a corrente elétrica I que deverá circular pela lâmpada se for conectada a uma fonte de 120 volts. Item B, a resistência elétrica R que apresenta pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as especificações. Bom galera, é o seguinte, eu volto aqui para você que eu te explico. Ó. Bom galera, esse exercício que é na Unesp, né? É um exercício que fala que tem uma lâmpada incandescente, né, que apresenta um rótulo, né, com as especificações de 60 watts de potência, né, e a tensão é 120 volts, né. Ele é um exercício não de alternativa, né, de dissertativo. Ele dá o item A e o item B pra gente. No item A ele pede a corrente elétrica que deve circular nessa lâmpada, se for conectada com uma fonte de 120 volts. E na item B ele pede a resistência elétrica que tem essa lâmpada, tá? Como que a gente faz isso, galera? Bom, o item A, se ele deu a potência e deu U, eu preciso calcular o I, a gente usa pela fórmula do π, né? Pela fórmula do π, que vai ser o quê? Né? Então a potência é 60 watts, a tensão é 120 volts, o meu I vai ser quanto, né? Então eu passo esse cara para cá dividindo, tá multiplicando, passo dividindo. 60 watts dividido por 120 volts, né? Eu posso cancelar esses zeros sem medo de ser feliz. E aí 6 dividido por 12 é meio, né pessoal? Né? Se eu dividir por 6 aqui, dividir por 6 vai ficar meio, né? Então vai ser 0,5 ampere. Então a corrente é 0,5 ampere. No B, galera, o que ele pede, né? No B a gente vai usar a fórmula da primeira lei de Ohm, né? Que é, né? Então, o R é igual a U vezes I. O R vai ser então o U, que é 120 watts, 120 volts, né? E o I, que é meio, né? Ampere. Quando eu divido um número por meio, é a mesma coisa que eu multiplicar por 2, né, pessoal? Então, se eu dividir esse cara por meio, é a mesma coisa que multiplicar esse cara por 2, né? Então, 120 por 2 dá 240. 240 ohms. Tá? É um exercício, galera, relativamente fácil. São duas fórmulas que você tem que usar. As fórmulas que eu falei para você lá na aula de teoria, que são as fórmulas mais que a gente usa para fazer esses exercícios, né? Tem as outras que são a conexão de potência elétrica com lei de Ohm, tá? Mas basicamente são essas duas fórmulas. A grande sacada é, se você errar o item A, você erra o item B, porque você precisa do dado do item A para fazer o item B, né? Então, e é um exercício dissertativo, por isso eu considerei um nível um pouco mais, não tão fácil, mas basicamente de fórmulas, usa só essas duas fórmulas, tá? E é um exercício bem direto também, tá? Então, beleza? Bom pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero que gostem, espero tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, se você gostou, então deixa o seu like, tá? Reforço novamente, tá? Muito obrigado, até a próxima, forte abraço, fique com Deus, até a próxima e valeu!